Bom, turma, passando para falar um pouco sobre um resumo do que foi dado em sala de aula, na aula de desenho geométrico, tá bom? Lembrando que nós estamos fazendo desenho geométrico na apostila, lá na unidade 6, apostila do segundo bimestre, tá? E no livro vermelho de desenho geométrico de vocês. Então, a turma do matutino foi no dia 19 de 5 de 2020, a turma do vespertino foi no dia 20 de 5 de 2020. Então, vamos lá. Bom, o que a Pro falou? Simples. Ela começou falando do o que é ponto e qual a representação do ponto, tá certo? E como eu devo chamar o ponto, como eu devo chamar a reta e o plano, tá certo? Bom, ponto, né? A professora falou o que é um ponto, né? Como eu represento um ponto? Por exemplo, né? Uma estrela no céu é uma representação de um ponto, tá certo? E qual é o nome desse ponto? O ponto deve ser nomeado com letras maiúsculas ou com letras bastões, tá certo? Letras bastões, ela não tem nem maiúscula nem minúscula, é letra bastão. Já se eu for colocar cursiva, tem que ser letra maiúscula, tá certo? Bom, depois eu fui para retas, né? Falei uma representação de reta para vocês, né? E o nome, tá? Da reta. O nome da reta é representada por letras minúsculas, tá certo? Tá? E fui no plano. Também falei representações de plano. O que é plano, né? O plano tá aqui, certo? Depois, falei a respeito do nome do plano. O nome do plano, tá? Ele é representado por letras gregas. A mais representada é o alfa e o beta. Lá no livro de matemática, né, a gente tem como números gregos, tá certo? Mas eu também posso chamar de letras gregas. Depois, a Pro falou a respeito do que é uma reta. Uma reta é um polígono ou uma figura geométrica que ela não tem tamanho. Então, ela não tem início, ela não tem fim. Então, eu posso desenhar o tamanho que eu quiser. E após desenhar, eu tenho que nomeá-la, tá certo? Sempre com letra minúscula, tá certo? Ok? Então, foi o que a Pro falou a respeito da reta. Depois, fomos na semirreta. O que é uma semirreta? Semirreta é uma figura geométrica que tem o ponto de início, ou chamado ponto de origem, tá? Certo? Depois, ela não tem fim, beleza? Então, ela tem um ponto de início e ela não tem fim, ok? Logo, tá? Quando eu for desenhá-la, eu tenho que ter o ponto de início, o ponto da direção, para que eu possa desenhar essa semirreta, tá certo? Logo, como eu vou chamar essa semirreta? Né? Ó, eu vou chamar de PA, né? Ó, essa semirreta que a Pro desenhou, PA. Por que PA? P é o ponto de origem, A é o ponto da direção. Então, uma semirreta não tem tamanho também, tá certo? Tá? Logo, o segmento de reta. Segmento de reta, tá? Ele tem um ponto de início e tem um ponto no final. Então, o segmento de reta tem tamanho. Então, como a Pro falou, eu posso falar para vocês desenharem um segmento de reta falando a medida dele. Então, eu vou falar, desenhe uma semirreta, essa daqui que a Pro desenhou tem 6 centímetros. Então, eu posso falar, desenhe uma semirreta 6 centímetros. Então, você coloca a régua, começa no 0 e vai riscar até chegar no 6. Depois que você riscou, você forma lá o ponto de início e o ponto de final, tá certo? Então, nós temos lá um segmento de reta, tá certo? Logo, tá? Eu tenho duas extremidades, a extremidade A e a extremidade B, o início e o fim, ok? A Pro deixou de tarefa. Bom, primeiro, em sala de aula, na hora que a gente estava tendo aula, tá bom?
Eu pedi para vocês fazerem a página 170, sem enunciado, no caderno de desenho geométrico, tá bom? Ok? Tarefa para casa. O que a Pro deixou? Fazer a página 171 sem enunciado no caderno de DG. Tanto a página 170 quanto a página 171 foi na apostila. Beleza? Já a página 47 é do livro vermelho de vocês de desenho geométrico. Também foi tarefa, tá certo? Fazer o número 1 e o número 2 com o enunciado no caderno de DG. Tá certo? Tá? Já essa parte aqui, ó, página 168, página 169, página 170, ler e marcar as partes mais importantes, apenas o matutino é para fazer. O matutino é para ler e grifar. Já o vespertino não precisa, porque a professora fez, na hora que a professora estava explicando, a professora pediu para eles grifarem. Tá bom? Então, esse foi o resumo da aula online, tá? Matutino foi no dia 19/5 e vespertino foi no dia 20/5. Ok? Qualquer dúvida, deixar para a professora lá no sistema Farias Brito, tá? Ó, por favor, deixar para a Pro perguntas, dúvidas, tá bom? Sobre a primeira aula que nós tivemos. Obrigada, tá bom? E até a próxima aula. Espero vocês. Beijos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.